ao nosso primeiro episódio dessa série que está entrando no ar para encantar você e levar muita informação. Seja bem-vinda ao nosso podcast Chama a Doula. Esse podcast tem um objetivo de levar para você informação, histórias reais e, é claro, respondendo todos os questionamentos que chegam para a gente aqui no Estudo da Papo de Gaia. E esse podcast vai ter aqui junto com a gente as doulas de Gaia. E olha que legal que esse primeiro episódio vai tratar de um assunto que vai chegar, né? As meninas estão aqui, daqui a pouco você vai ver quem está aqui. Surpresa! E a gente vai bater um papo bem gostoso, bem legal, sobre um tema que está muito atual aqui na nossa cidade, está rolando aí pelas cidades, fora Campo Grande, rompendo as barreiras. E é claro, a gente não podia ficar parado e ficar quietinha lá no nosso cantinho, sem trazer essas informações e orientações para você. Ao meu lado, nesse movimento do nosso primeiro episódio, Joyce, minha companheira nessa caminhada, nessa jornada, esse primeiro episódio, convocada, vai estar aqui juntinho com a gente, né, Jô? É isso mesmo, Má. E que bom estar aqui, né, podendo trazer essas informações, respondendo tantas dúvidas que chegam pra gente a respeito dessa situação que está acontecendo não só na nossa cidade, no nosso estado, mas no Brasil inteiro. E que às vezes as pessoas acham que não acontece por aí, mas acontece sim. E a gente veio trazer um pouquinho de como se prevenir, né, se precaver com essas situações que estão acontecendo por aí. É verdade. Nesse primeiro episódio, a gente já vai começando assim, ó, batendo e chutando a porta mesmo, para alertar você do que está acontecendo. A nossa intenção aqui é começar assim. Ai, meu Deus, já deu um ataque cardíaco aqui, hein? Verdade. Mas vamos em frente, segura que o choro, a emoção, e vamos lá. E conosco aqui nessa sala do nosso primeiro episódio, Arielle e Lu. Arielle e Lu aqui com a gente, abrindo nosso primeiro episódio, esse Doulas de Gaia Chama a Doula, né, Arielle? Lu, emoção batendo, muito nervoso aqui, ó, trancadinho. Como é que tá? Sejam bem-vindas ao nosso programa, né, que a gente trabalhou. Nós, na verdade, colhemos essas informações, estamos antenadas com tudo isso, mas tragam, né, se apresentem. Vamos chegando na nossa casa, né? Que gostoso estar aqui. É muito bom pra gente sempre trazer mais informações. E como vocês falaram, tem vários assuntos rolando por Campo Grande. Algumas pessoas estão por dentro, outras ainda não. Então, pra gente estar aqui, trazer informação é muito gratificante. Como a Má falou, eu sou a Arielle, sou doula da Papo de Gaia, sou enfermeira também. Então hoje eu vim aqui trazer um pouco mais de informação para vocês e falar sobre o que está acontecendo de tão polêmico assim. Sim, na verdade, né, Ari, eu sou a Lu Drescher, sou doula também, como todas nós, né, no Instituto Papo de Gaia, e esses assuntos que a gente vai trazer são de interesse de todas e eu fico muito feliz de cada uma com seu olhar poder compartilhar. Porque temos diferentes atuações, diferentes olhares e com certeza vocês vão se identificar e vão conseguir encontrar respostas e se fazer algumas perguntas também nesse preparo, nesse momento tão importante que é a gestação. Nossa, gente, é isso mesmo. E bom, hein? Como todo bom podcast, a gente também tem uma vinheta maravilhosa. Então, para você curtir aí e a gente curtir aqui, solta a vinheta. Vamos lá. Quem cuida com carinho de outra pessoa. Gente, que vinheta maravilhosa, né? Gente, vamos rola um comentário, rola, né? O que vocês acham? Gente, só quem já passou, né? Na verdade, nosso grande ator ali, o Beto, sabe muito bem do que ele estava representando. Ele já viveu na pele, né, Má? Não só nas situações de vocês, mas já acompanhou também muitas outras, né? Junto com o Instituto, nosso grande
parceiro. Acho que de repente um dos próximos episódios vão ser assim, né? Os nossos companheiros como os bastidores da vida da doula, né? Legal. Olhando essa vinheta que o Beto gravou pra gente aqui, com uns bastidores que um dia eu mostro, com a permissão dele, mas vai valer muito a pena, assim, a gente trazer também os bastidores de quem segura toda a nossa rede, para que a gente possa estar aqui, né? Nossa rede de apoio, né? Que a gente fala tanto da rede de apoio, então as doulas também têm rede de apoio. Tem rede de apoio. Com certeza. Tem rede de apoio porque nós temos filhos, pais, avós, periquitos e papagaios, cachorrinhos, gatos. E aí, para a gente estar nesse movimento de parto, estar nesse movimento de também parar a nossa vida agora com esse programa do Chama a Doula, tem que ter muito amor envolvido, né? A gente está aqui por amor e também porque acreditamos que Campo Grande precisa, né? Eu acho que está mais do que na hora da gente de verdade dar voz para esse movimento que é do Chama a Doula, que, né, a gente já bateu esse papo, mas eu acho que vale a pena contar para quem está nos acompanhando que o Chama a Doula nasceu das nossas rodas de gestantes, do nosso trabalho do Grupo Gaia, em que papo vem, papo volta, falando de plano de parto, falando sobre o que vai acontecer, e isso e aquilo, e aí a gente sempre escuta a famosa frase, que é chama a doula. Não tem jeito, né? No final das contas, o importante é chama a doula. E assim deu o nome desse podcast que está nascendo. E hoje a gente vai trazer, aí vocês já viram a vinheta, a gente vai trazer um assunto que está ligado a esse resgate do parto, ao protagonismo da mulher e a assistência que a gente está querendo resgatar de verdade. Acho que não existe palavra melhor para que a gente possa trazer aqui nessa mesa de doulas. Hoje com capim, nós estamos com o lemongrass, né, Lu? A gente está bem acompanhada, né? Estamos Uma bem planta calmante acompanhados. e revigorante também, para a gente conseguir falar com leveza de um assunto que pode ser um pouco pesado às vezes, mas não precisa. Mas é importante porque é um alerta, tá rolando isso, a gente tem que ficar antenada a respeito de tudo isso. E a ideia do podcast também é ter sempre, ficar bem acompanhado com as dicas da Lu para os nossos óleos essenciais, hein? Gente, não tem cheiro ainda, mas chegar aí, Quem vai for na ficar papo bom. vai sentir. com a Quem gente. vai na papo sente sem sombra de dúvida. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre esse processo da desassistência. E para isso, a Arielle separou aqui, na verdade, um take de uma matéria que saiu, que eu quero que você acompanhe junto com a gente aqui, para que você possa entender do que nós vamos falar aqui, norteados com perguntas que a gente recebeu das nossas gestantes, que obviamente vai fazer muito sentido para você. Então, olha, se liga e acompanha junto com a gente, presta atenção nessa matéria. Cuidados com a mulher na hora do parto tem nome: violência obstétrica. Mulheres se queixam do descaso de profissionais de saúde que deveriam prestar o melhor auxílio possível e dar um atendimento humanizado. O que você vai ver agora são relatos de mães que tiveram roubados os melhores momentos da vida de uma mulher. E pior, não são casos isolados. Minutos antes do parto, o pai posiciona o telefone e liga a câmera. Todo feliz, ele queria registrar a emoção de ver o nascimento da filha. Amor, tá saindo, amor. Amor. Mas acabou flagrando a omissão de socorro dos médicos. Alguém ajuda aqui! Ana Flávia estava internada no Hospital Maternidade Alzira Reis, em Niterói. Ajuda! Foram 22 horas em trabalho de parto, até que ela deu à luz, apenas com o auxílio do marido, mesmo dentro do hospital. No vídeo, uma enfermeira só chega para ajudar minutos depois que a bebê já tinha nascido. Ai, meu Deus, saiu, vida, puxa ela. Eu não posso. Ai, puxa ela. Tudo bem, tá tudo bem. Isso. Eu amo. A família denuncia que a médica de plantão, Nadir Salgado Pires, só retornou mais de 1 hora depois. Ela não apareceu nem para fazer o parto normal, né? Ela sumiu, ela simplesmente sumiu do hospital. E a única coisa que eu pensava era que minha filha estava se sufocando, porque ficou
parada um bom tempo ali, né, na saída, com a cabeça, e eu perguntava para ele, você tá vendo ela, me explica como é que ela tá, e ele nervoso, ele passando muito mal também. Hoje, com 7 meses, Pietra está bem, com saúde, mas as dores do abandono durante o parto ainda ecoam em Ana Flávia. Eu me senti abandonada, eu me senti agredida, eu me senti, sabe assim, depois eu me senti culpada porque eu acabei botando a vida da minha filha em risco, porque ali é um risco muito grande, eu poderia ter perdido a minha filha naquele momento. Ela poderia ter nascido sem chorar, poderia ter engolido água de parto, fezes ou qualquer outra coisa. E ali não tinha ninguém para amparar nem a mim nem a ela. Ai, respira, gente. Esse documentário que saiu, então, né, no Jornal Nacional, ou foi o Jornal da Manhã, não me lembro muito bem, que veio a público nacionalmente, é só um recorte de um retrato que a gente está vivendo aqui, inclusive em Campo Grande, trazendo aí nos nossos jornais locais, e que, mais uma vez, toca profundamente, né? Não me toca profundamente, inicialmente por ser mãe, me toca segundamente por saber e conhecer e transitar nos corredores das nossas maternidades referências aqui, e também porque a gente sabe que a mulher que está nesse momento de vulnerabilidade, o quanto que para ela é um momento que vai ficar guardado ali por mais de 30, 20 anos, né? Então, assistir esse documentário não tem como a gente deixar de falar e trazer um pouco mais do que as doulas fazem com excelência e que também norteia o nosso trabalho há tantos anos aqui pelo Instituto da Papo de Gaia, há 11 anos, trazendo a educação perinatal. Hoje estamos à frente desse trabalho, em frente à maternidade, em frente aos nossos grupos e projetos em trabalho, né? E aí, como é que toca vocês? O que vocês, naturalmente, assim, de primeira, né, Jô? O que toca, o que volta? Acho que volta no parto, né? Para mim, eu volto no parto em algum momento que eu senti na pele essa desassistência, né? Para você também, Jô? Sim, a gente sempre, quem já tem o filho, sempre volta, né? Igual você falou, fica 20, 30 anos na cabeça. Então, quem passa por um trauma nesse momento em que você está tão vulnerável, a gente não consegue, assim, esquecer de uma hora para outra. E sempre que a gente revê cenas de outras mulheres passando, a gente fica inconformada, dá até uma certa agonia, assim, de ver, né, como que eles estavam com medo do que estava acontecendo, né, como que eles estavam procurando entender o que realmente estava acontecendo. E a gente, como doula, agora olhando como doula, dá ainda mais aflição, a vontade de entrar no vídeo e tentar fazer alguma coisa. Eu já fico imaginando a Arielle entrando numa fantasia ou numa capa de super-heroína, descendo ali, né? Me vestindo de mulher, eu acho que não vai salvar. Ou de socorrista, né? Exatamente. Porque justamente a gente ouviu essa palavra no vídeo, que é sobre o abandono e a dores do abandono, né? E essa necessidade, às vezes, de pedir socorro e não ter ninguém que venha, né? Essa relação da assistência. Sim, ela estava num momento ali muito frágil. Ela só queria alguém ali. E ela pedindo socorro, ela pede várias vezes, socorro, alguém me ajuda. Machuca a gente ver o jeito que ela tá ali, ainda mais agora como doulas, porque é algo que a gente não quer deixar que aconteça. A gente está numa posição para diminuir essa omissão de socorro, para diminuir esses casos, e a gente vê um vídeo desse, machuca demais. Eu acho que acaba ficando o outro lado do que a gente oferece, né? Exatamente. Para mim, eu vejo esse cenário, o outro lado. Com certeza, essa solidão que ela diz, né, de se sentir ele totalmente abandonada. E o curioso e o triste também é que às vezes os profissionais estão na sala e a sensação de abandono é a mesma. Então, acho que a gente vai conseguir tocar um pouco nisso, né? Que tipo de assistência a gente está recebendo de fato nos nascimentos. É um viés que a gente levanta com várias perguntas e talvez não com todas as respostas, né? Eu consigo sempre imaginar uma maternidade muito lotada, com poucos profissionais. Nós somos também, além de doulas, somos profissionais da área da saúde e conhecemos o nosso sistema e a gente também sabe que muitas vezes ele é falho até por uma questão de assistência para o próprio profissional da saúde, né? Porque não há, às vezes são poucos profissionais para o número de pessoas que estão ali
Embora, para mim, a gente sempre vai pensar que não é uma justificativa, porque isso precisa ter uma solução. E aí a gente vai esbarrar nas questões políticas, em verbas, em contratações, em treinamentos, explicações, né? E aí o que gera acho que a indignação, né? Por um outro lado, de quem está precisando desse sistema. E que também, para a gente que tenta trazer o maior conforto que a doula traz para esse lugar, para esse momento, que é único, né? Ver um bebê nascer tão único. E a gente saber que ainda existe esse cenário à nossa frente. Bom, sendo assim, a gente separou algumas perguntas, meninas, recebidas pelas nossas gestantes, e o que vai nortear a nossa conversa hoje. Então, vamos lá, então, olha. Traz assim, como que a falta da ajuda na hora do parto afeta as mulheres em diferentes lugares? Eu acredito que a gente pode fazer uma visão local e também trazer um paralelo também de outras assistências, assim como a gente viu esse documentário, esse recorte que vem do Rio de Janeiro, né? Como que muitas vezes essas realidades, elas se chocam e são muito parecidas ao mesmo tempo, né? Sim. Quando a mulher ela não tem conhecimento, ou quando ela não tem um preparo, ou um profissional ali para assistir ela mesma, ela fica vulnerável, ela dá a posição do parto dela na mão da assistência hospitalar. Então, ela não tem uma preparação, ela não sabe o que está acontecendo naquele cenário, se o que está acontecendo é certo ou se é errado. Então, ela não tem essa consciência de posicionamento, de se está certo ou não. E quando ela tem uma boa assistência, uma boa preparação, ela sabe o que é certo e o que não é certo. Então, diminui já a questão de violências obstétricas com uma boa preparação. Sim, e essa sensação de insegurança, né? Justamente, entendendo o que está acontecendo como algo natural. Inclusive, depois de ver essa reportagem algumas vezes, né? Me vem esse pensamento de que se eles tivessem um preparo anterior, tivessem cientes de todo o movimento, talvez tivesse sido um nascimento muito tranquilo, mas o que a gente vê ali é um desespero, né? Um não saber e um esperar que venha alguém a resgatar, venha alguém fazer o parto, quando na verdade o parto já estava se dando, é a mulher quem faz. E a gente precisa falar mais sobre uma isso. Preparação também do acompanhante, né? Ele não estava preparado para aquele cenário. Não, fica muito claro que na hora que ela pede, né, segura ela. Ele fala que ele não pode. Ele fala, não sei, não, eu não posso. Aí ele fala, não posso. Como assim não pode, né? Sendo que ele é o pai da criança. Então ele também não tem uma preparação nem física nem mental. Como ele fica ansioso, nervoso, sem saber como se posicionar ali. Então ele também tendo uma preparação, ele ia saber que ele poderia ali amparar o filho dele, a filha dele, só colocar a mão e deixar que esse nascimento fosse mais tranquilo, né? Agora, é claro, isso dentro de um cenário de imprevisto, né? Onde a assistência médica não está ali porque acontece. Às vezes, o bebê nasce no caminho, no carro, no elevador, ou às vezes num local que é longe, né? De uma instituição de assistência. Então, o que fazer nesses casos? Mas nunca esse preparo perinatal substitui a presença de uma equipe médica preparada para isso. É o que a gente espera, né? Mas não vai, a gente... Mas do jeito que as coisas estão chegando, talvez já comece a passar uma ideia de que talvez a gente tenha que se preparar de fato para tudo. A ideia de uma urgência, de uma emergência, entraria com uma ideia de urgência e emergência assim, não é, Arielle? Sim, com certeza. Porque como a Lu falou, essa criança ela pode nascer em vários cenários. Às vezes não tem o tempo de chegar na maternidade, mas ali também é uma urgência e emergência hospitalar, dentro do hospital. Então, se essa criança, por exemplo, não nascesse bem e precisasse de um apoio rápido ali, cadê a assistência? Essa é a grande preocupação. Havia um perigo ali, a gente sabe de Ela até traz isso no próprio relato dela, né? Ela traz assim, se o bebê tivesse bebido água de parto, ela fala assim, né? Nas palavras dela. Ou talvez tivesse com uma certa dificuldade para respirar. Realmente, aí talvez a gente estaria num avançado, né, Sim, Arielle? a gente ia precisar de uma reanimação neonatal ali, ia precisar de procedimentos rápidos, que a equipe, nesses casos, eu como socorrista, a gente sabe que os minutos, os segundos contam demais. Então, por exemplo, um bebê que nasce paradinho, que a gente fala que precisa ali de uma massagem, a gente precisa agir muito rápido.
Tanto que quando acontece, os pais ficam até meio perdidos, porque é tudo muito rápido, porque a gente precisa realmente salvar as duas vidas, tanto a mãe quanto o bebê. Então, se não tem uma equipe ali preparada, não tem o pediatra, não tem o obstetra, ou a enfermeira obstetra, para já estar fazendo todo aquele manuseio, pegando a máscara, já começando... E a gente coloca emoção nisso tudo, Sim. né? Porque, ok, a gente vai tomando condição e consciência de algumas coisas. Eu mesmo, como mãe, fui tomando condição. Quando a minha filha se machucou pela primeira vez, eu sabia o que fazer, mas eu não tomei atitude nenhuma. É diferente, né? Quando eu tenho uma posição de socorrista, eu vou agir rápido, mas e você como mãe? Não dá, Não dá. A gente fica refém dos nossos sentimentos. Eu fiquei, vocês já passaram por isso? Já, bicho, várias vezes. E aqui eu vejo muito como o medo, né? Ele travou o pai. E entra também, claro, a preparação, mas vem muito desse movimento cultural, né? De que só quem tá lá no hospital sabe fazer o parto, né? Que é o que eles falam. Então, assim, o pai ficou naquela, eu não posso mexer, eu não posso fazer nada, porque o médico deveria estar ali, ou o enfermeiro deveria estar ali. E aí a gente vê muito ainda esse choque cultural de que o parto ele só acontece se estiver lá dentro do hospital com o médico olhando, né? E olha, a gente trocando nesse assunto agora, uma das coisas que me passa agora, assim, imediato ouvindo vocês, é o quanto que isso não é falado, né? Parece que fica assim, já dito, e a gente sempre diz, né, que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Sim. E talvez a gente esteja tocando nesse óbvio. Nesse óbvio, Porque né? dá a impressão de que para ter um nascimento respeitoso basta chegar na maternidade ou no hospital. No momento, né, o desespero é em chegar. Se chegar lá, tá tudo bem. Tudo bem. Mas esse antes, né, como saber se é a hora certa, como estar tranquila antes, passar por esses primeiros momentos, né, de trabalho de parto em casa, bem. E depois também, lá dentro, poder ter um suporte do acompanhante, do pai ou da doula, para que o parto se desenvolva de uma forma tranquila e que a gente não fique dependendo tanto de que venham pessoas para resolver, porque às vezes são pessoas que estão sobrecarregadas, justamente, né? Maternidade cheia, eles têm as limitações também, cada instituição. E a gente tem que ficar antenada. Não tem ninguém que diga isso. Aliás, quem tem doula sabe, escuta, porque a gente fala, né? Fala. Isso aí é um dos chama a doula, né? Chama a doula, e aí o que eu faço? Chama a doula que a gente diz o que é preciso fazer. Mas tem mais perguntas, né, amiga? Tem mais perguntas aqui. Uma das perguntas que chegou pra gente, bem interessante, inclusive, ainda falando nessa questão de cultura e tal, no olhar das doulas, né? Quais são as razões, as principais razões que... Desculpa. Vai lá, de novo. Quais são as principais razões para as mulheres não receberem a ajuda adequada durante o parto? Isso pode incluir algum problema relacionado a dinheiro, a cultura ou alguma outra coisa? Olha, são vários fatores, né? Eu vejo assim que tem um cultural muito forte que ainda quando a gente recebe casais, por exemplo, em que a mulher quer uma doula e diz assim, mas eu vou falar com meu marido. Ai, célebre, Claro. gente. Meninas, não façam isso. Como é que a doula fica aqui? Chama quem? Chama quem? Porque assim, ainda tem muito essa ideia de que, mas será que precisa? Lá vai ter médico, vai ter enfermeiro, para que uma doula? Então, o não saber, né, o que essa profissional vai fazer é uma questão. A outra coisa é o achar que a mulher vai se virar. Porque é algo que ela consegue e tá tudo bem, né? Então, assim, essa carga cultural que a gente carrega de que a gente dá conta de tudo e que no fim tá tudo bem, é algo que a gente precisa romper também. A mulher que se posiciona e diz, eu quero uma pessoa do meu lado, eu quero uma pessoa que prepare a gente e eu quero que o meu parto seja suave e tranquilo. Então, é um posicionamento muito necessário e às vezes é algo que a gente tem que fazer. E aí a questão do investimento já parte muito disso, porque muito se gasta em enxoval, em berço, em toalhinhas bordadas, em, enfim, chá de bebê, chá revelação, chá de não sei o quê. Tem só um chá revelação, já pode Já ter uma paga doula. doula, exatamente. Duas doulas. Ou- E eu pensei muito nessa questão que nada dessas coisas é caro. Eles sempre pagam com tranquilidade, prepara enxoval, faz ali os chás e tá tudo certo. Faz fotos de gestante, não que é errado, mas comparando é assim, lindo, o que é melhor? Uma boa preparação de parto ou essas outras coisas?
Tira muito do que vai ser essa experiência, né? Às vezes investe numa festa que vai ser para as outras pessoas, que vai durar um dia, que é gostoso, mas que talvez não seja prioridade nesse momento, com certeza. Essa relação de colocar mesmo na lista das prioridades, eu vejo que está cada vez ficando mais distante da nossa realidade, né? E, por um outro lado, nós que sabemos o que, de fato, a gestação vai precisar, o parto, o pós-parto, então, que é um outro bloco que a gente nem vai abrir essa caixinha aqui agora, mas o quanto que é essencial, fundamental, não só a gestante, mas o companheiro. Muitas vezes a gente traz a mãe, né, a sogra, e tantas pessoas envolvidas nessa família, e eu vejo que a gente precisa ainda retomar, e mais uma vez, né, não imaginar que é só lá na hora do parto, porque muitas estão buscando essa visão ou essa consciência de que precisa ter como se a doula estivesse nesse lugar de plantão, né? E como a gente fosse uma varinha de condão, eu fosse lá e a gente vai resolver tudo naquele momento, sendo que tem muitas outras coisas que a gente não precisa levar para o parto. E isso está enraizado no processo cultural que a gente está vivendo agora. Mídias, redes sociais. O de achar que não precisa, que foi o que a Lu falou, a mulher vai dar conta, né? Chega lá, toda mulher sabe parir, toda mulher chega lá e sabe parir. E aí, quando a gente traz e começa a fazer alguns questionamentos para as gestantes, né? Elas ficam assim, nossa, mas é isso que acontece, é isso que vai acontecer, eu não sabia. Então, até eu mesmo, como gestante, muita coisa aconteceu que eu não sabia, que hoje eu sei que é natural, que estava tranquilo. Então, essa percepção de que o que é o preço e o valor, né, das coisas. Perfeito, exatamente. É um questionamento que a gente convoca todas as gestantes a fazerem também e pensarem numa coisa que a gente está ouvindo muito na Papo, que é o enxoval emocional, né? Sim, é um autocuidado, né? E é um cuidado com o bebê também, porque ele tendo uma mãe preparada, mais tranquila, um parto mais suave, o pós-parto também vai ser melhor, vai ser, né, possivelmente uma criança mais tranquila do que uma que vem no nascimento traumático, por exemplo, que a gente precisa dar muito mais suporte depois. E a gente está falando aqui, então, que a doula tem esse papel de desmistificar muitas coisas, né? E tem muito a ver com a próxima pergunta que está vindo aí, que é, afinal de contas, o que a doula pode fazer durante o parto? Eita, né? Aquela, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Mas por que eu vou contratar essa mulher se eu tenho meu acompanhante, eu tenho meu doulo particular aqui? Vou contratar ela pra quê? A gente ajuda muita coisa, principalmente na preparação de parto, que é o que a gente vem trazendo aqui ao longo da nossa conversa de hoje. Que também eu volto novamente, uma boa preparação diminui esses casos que a gente trouxe no vídeo de questão de violência. E ali na hora, porque a mulher não vai, nem a mulher nem o acompanhante, eles não vão estar desamparados. Eles não vão estar sozinhos ali, sem informação nenhuma, não vão estar com dúvidas. Então, com a assistência ali de uma doula, acontecendo qualquer intervenção, a gente vai estar ali para te acalmar, para dar um apoio. Nas horas das dores também, a gente vai estar ali para dar o suporte, diminuindo essa questão de dores, com método de alívio. Hoje a gente está com método de alívio aqui, com óleo essencial. E também no pós-parto, que o nosso serviço ele não para só ali no parto. Ele anda ainda até o pós-parto, dando os primeiros cuidados ali, questão com o bebê, amamentação, baby blues. Então é um combo maravilhoso. É uma jornada, né? Sim. Que a mulher que está grávida, ela tem que ter essa consciência de que essa jornada, ela deu o início através do primeiro positivo, né? Então, assim, meninas, chegou o positivo aí, bem-vinda à jornada. E tem um aspecto também que a gente ouve muito pouco falar, que é a contribuição da doula para um bom andamento do parto, né? Sim. A OMS já reconhece, inclusive, a doula como um alívio, inclusive, não farmacológico de dor, e tem algumas correções que a doula consegue fazer ao longo do trabalho de parto, que ajudam, inclusive, a evitar transferências para uma cesariana, por exemplo, ou que o parto se estenda muito. Então, são movimentos que a gente propõe na hora certa, com observação, com experiência, manejos com massagem, com rebozo, que ajudam, inclusive,
a que o bebê se alinhe, por exemplo. Quantas histórias a gente ouve de que o bebê estava mal posicionado ou aconteceu algo que impediu que ele tivesse alinhado para a passagem, né? Em muitos casos a gente consegue fazer esse tipo de correção durante o trabalho mesmo. E não só físico, muitas vezes ele é emocional também, né? E a doula é uma palavra que destrava ali, e aquela dilatação, ela parou ali, vamos botar o número, uns 6, tem 6 centímetros. Uma palavra de incentivo do vamos lá, você consegue, estamos juntas. Que muitas vezes é isso que a mulher quer escutar no trabalho de parto, né? Uma mão amiga, falar, não, tá tudo bem, você consegue, você é forte, tá caminhando, daqui a pouco seu bebê tá aqui. Então, às vezes, essas palavras de incentivo, fazer com que ela retoma e tenha confiança nela mesmo, no processo, no corpo, faz desandar, né? Aí eu percebo que as equipes, elas estão preparadas tecnicamente para lidar com esse processo do parto que ficou técnico, né? Exato. Então, Seis, faça isso, seguimos no plano no partograma, mas ninguém está olhando para essa mulher, que é o que a doula faz. Nós olhamos para essa mulher, para uma necessidade, dá um copo de água, né, Jô? Sim, e as palavras também, como a Ari comentou, que a gente vê muito nos filmes que sempre chegam pra gente falando, eu tenho medo porque a minha vizinha não conseguiu, não dilatou, e a gente fala, tá, mas a gente tem que entender o contexto, porque, o que estava acontecendo, né? E elas sempre chegam já com essas coisas, né? Mas a minha mãe não dilatou, eu não vou conseguir, ninguém na minha família consegue, eu não vou conseguir. E as palavras de apoio na hora é diferente do que a gente vê na TV, né? Que é aquele força, vai, não é isso, né? A palavra de apoio é diferente desse. Isso chega a ser uma violência, inclusive, né? De você ficar ali forçando a mulher num momento que não tá na hora ainda dela entender que o bebê tá saindo, né? Então, essa de eu tô aqui com você, você consegue, vamos respirar, vamos caminhar, vamos andar. Às vezes a gente ajuda o marido, né? Que tá ali também, que às vezes tá mais nervoso, né? Paralisado, tá nervoso também. E a gente chega e conversa, não, tá tudo certo, tá acontecendo. E quando a equipe deixa a gente fazer, né, porque também tem as equipes que deixam a gente trabalhar, assim, que não vê a gente como uma trava, né? Sim. Então eles entram, às vezes chamam a gente e falam, olha, tenta fazer alguma coisa, né, pra gente movimentar. Então isso também é legal, quando vem da equipe também, porque né? pensa junto, né? Tem coisa mais gostosa a gente pensar junto. Porque a equipe, a enfermagem, eles estão sobrecarregados. Pois é. São várias salas de parto para uma equipe pequena. E eles têm que ir lá fazer medicação, fazer várias coisas, preencher planilha e volta e ver. Então sobrecarrega. Então eles não têm esse tempo hábil de ficar ali com cada gestante, de dar essa assistência. Essa atenção, né? Exatamente. Aí quando tem uma doula que já vai tirar um pouco, vamos dizer assim, o peso deles, de ficar junto ali, eles falam, não, aquela gestante eu sei que tá bem. Então, tem um apoio ali, eu sei que tá tudo bem, eu vou tentar fazer minhas outras coisas, que já tira esse sobrecarrego da equipe da enfermagem também, né? E lembrando que a doula não faz nada que seja técnico exclusivo do médico, e a gente não faz isso, né? A gente tá ali para apoio emocional da gestante, da mãe, do pai ali. A gente jamais vai fazer alguma coisa que ou que coloque ela em risco ou que por um acaso entre na frente da equipe, né? Jamais a gente também... Isso aí é pontual a gente trazer isso para o nosso debate aqui, porque é o que mais acontece hoje e a gente está levantando várias falas que é preciso, porque nós temos vários profissionais de várias áreas, assim como nós aqui também somos, mas respeitamos, né? Quando estamos como doulas, estamos como doulas e nada mais. Então não existe essa possibilidade de unir profissões no momento em que a doula já tem tanta coisa para fazer, né? Abraçar mais uma não dá. Não, a gente até acha lindo quando já tem uma outra colega. Eu mesmo, quando tenho uma terapeuta com gente em parto, eu falo, nossa, que bom, que delícia. Ou quando eu sou a terapeuta ou vocês estão como doulas, eu também acho que é um ping-pong, um bate-volta maravilhoso. Porque quem ganha isso é a mulher. Sim. Imagina, se um olhar já faz muitos verões, imagina ter uma equipe de doulas. A gente costuma dizer isso, né? Se uma doula já faz um sorriso, imagina um coletivo de mulheres, então, de doulas cuidando, né, Jô? Mas tem mais aí, né? Chegou mais, aí, então, olha lá. Vamos aqui na próxima pergunta. Quais são os problemas que vocês, como doulas, enfrentam quando tentam ajudar as mulheres durante o parto
nos lugares onde há pouca ou nenhuma ajuda disponível? Olha, essa parte dos problemas vem muito... Tem essa questão da segurança, né, dos procedimentos. Agora, hoje em dia, a gente tem tido uma abrangência muito maior por conta da internet, né? Então, essa parte do preparo, da educação perinatal, a gente pode, por exemplo, fazer à distância. E isso faz com que a gente chegue em mulheres que não teriam esse suporte uns anos atrás. Isso é maravilhoso. Com a educação perinatal, a gente já diminui bastante, né, esses cenários de insegurança, inclusive faz o casal se perguntar, quando faz o seu plano de partos, logo no começo, quais são os planos A, B ou C. Então, se estão numa cidade distante ou estão, por exemplo, numa fazenda, 2 horas de um posto de saúde, é um local que inviabiliza um parto seguro dentro do que a gente preconiza, né? Então, só de fazer o casal se levantar essas questões e já partir para um plano B, então, vamos para tal cidade, vamos conhecer a maternidade, quem vai ser o médico, ou a enfermeira que vai acompanhar, ou a médica, o enfermeiro, enfim. Isso tudo já auxilia a diminuir bastante as complicações, né? Eu acho que o que atrapalha mais mesmo é uma equipe médica que se sente atrapalhada por ter um profissional ali que está para ajudar, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Ai, nossa, você tava falando aqui, eu tava até, né? Eu até lembrei, né, que a gente lá no instituto, a gente acompanhou um casal, inclusive, que morava longe e fluiu super bem o parto. E o principal medo era esse, mas a gente mora longe da maternidade, até chegar como é que vai ser, e deu tudo certo. Tá? Nossa, passa um filme, gente. E isso é uma realidade. E para quem mora no interior da nossa cidade, que realmente a assistência é inexistente. Sim. Doulas, então, não tem, né? A gestante que eu estou acompanhando atualmente no Pará, ela está 1h30 de uma maternidade que tem pouquíssimos leitos e atende uma região grande. Então, como lidar, né, com esses cenários, que o Brasil é gigante, né? Se a gente olhar para a nossa cidade, já existe uma diversidade grande, imagina olhar para o Brasil. Um sonho, né, que todas tivessem doulas disponíveis. Vamos lá, gente, vamos formar doulas, a gente tem que se multiplicar, gente. Chamado, né? Tem que se multiplicar. Inclusive, até isso, né, a formação como doula pode ser feita já online. O Instituto tem esse papel, né, de multiplicação para que cada mulher tenha uma doula. Acho que essa pode ser uma meta, porque realmente faz muita diferença. Não, essa meta ela já começou lá atrás, vixe, quando... Agora cada uma tem 2 doulas. Na Papo ela tem 4. Leva a casa toda. Leva a casa toda. Então, inclusive, essa semana a gente está acompanhando uma gestante que ela chegou assim, que ela só queria uma doula, ela falou para mim. Não, mas tá bom, eu queria uma. Eu falei, olha que legal. O marido olhou para ela e falou assim, você não queria uma doula? Pronto, agora você tá levando 3, mais 3 junto com você. E naquele momento eu só olhei e falei, uau, que impacto isso, né? E é justamente essa fase, porque quando a gente está falando sobre o papel da doula, o trabalho da doula, essa relação da multiplicação, nas formações de doula, que começou lá atrás, quando a Papo de Gaia começou, quando eu me formei doula, a missão que foi entregue, que nós somos filhas de Fernanda Leite, de Angela Rios, inclusive que eu faço questão de citarem os nomes delas aqui, porque elas são a origem do nosso rio, onde a gente desemboca, e que hoje eu estou à frente desse trabalho junto com vocês, que vocês tanto me ajudam e me apoiam, então à frente, inclusive trazendo tanta informação e enfrentando desafios, né? Desafios. Mas foi através desse olhar, que era exatamente com esse pensamento de ter uma doula para cada gestante. Então a gente já está começando, acho que já rolou, o start já está aí. Agora, a gente só não pode deixar que as pessoas esqueçam disso, né? Que a gente caia numa ideia de tá tudo bem e que qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que é doula também, que aí existem os fakes, né? São outro assunto que a gente pode trabalhar também em relação a isso. Ótimo tema. Né? E aí, olha só, meninas, olha só o que a gente recebeu aqui. Eu não sei se isso aqui pode ser um problema. Já falamos de problemas, já falamos das doulas. E agora, quando a gente fala de doulas trabalhando com médicos, né? Comunidades, políticas públicas, como é que fica, né, o trabalho da doula
em relação a esses poderes todos que estão dentro dessa assistência da mulher, né? Existe essa comunicação, existe essa parceria. Como é que fica isso? A doula, ela escolhe a doula, o obstetra, o pediatra, a maternidade já tem combo? Existe essa comunicação, existe aceitação? Médico aceita a doula não aceita médico? Primeira coisa é que a gente não trabalha em conjunto com o médico, né? A gente trabalha ali pro casal, pra família. Então a gente vai estar sempre trabalhando com assistência pra gestante durante o parto, durante a gestação, parto e pós-parto. Então a gente não fecha um combo, eu vou fechar com a doula X e o médico vai vir junto. Não. Então, o médico é sempre da preferência da mulher, ou se for para um plantão no dia da maternidade ali. Então, a doula é exclusiva do casal ali. E a gente e o médico, a gente tem que ter uma conversa, porque a gente não vai fazer essa assistência hospitalar que ele faz, que o nosso serviço é um e o deles é outro. Então, existe o que cada um vai fazer, e a gente não passa à frente deles, né? A gente não é superior a eles, então é cada um no seu quadradinho. Eu acho que tem essa interação multi-integrativa, que a gente precisa dar força para isso, né? Porque essa ideia de que a doula faz o papel do acompanhante, a gente já começa assim, não precisa ter acompanhante. Vou ter doula ou acompanhante? Eu acho que a conversa já começa aí. Aí, em segundo nível, a gente passa para a relação do obstetra, que tem, aliás, tem a relação também com as enfermeiras, porque as enfermeiras também, existe essa hierarquia e essa disputa de lugares, que na verdade é uma grande besteira. É uma grande besteira. Sim, porque eu tenho muito na minha cabeça, se toda a equipe, doula, enfermeira, obstetra, conversasse, fosse realmente uma equipe multi voltada para a mulher, os nascimentos ia ser muito mais respeitoso. Porque a protagonista do parto ali é ela. Então a gente tem que se unir, todas as equipes, e todo mundo ajudar para que aquele nascimento. Mas por que será que é tão impedida essa informação de chegar para essa mulher? Olha, tem um fator que é muito humano, né? Eu acho que se a gente entrar em qualquer profissão, existe esse tipo de dificuldade quando algo é novo. Embora o trabalho da doula seja milenar, ele é reconhecido no Brasil ainda muito recentemente, né? Inclusive, ainda hoje, mesmo já sendo um direito da mulher de poder ter seu acompanhante e a sua doula, ainda hoje na nossa cidade, por exemplo, nós mesmos já fomos impedidas de entrar para trabalhar. Então, tem muito ainda a ser conquistado para sair do papel e trazer para a realidade, né? Esse alinhamento da equipe multi, a gente já experimenta em alguns partes. A gente já viveu experiências muito legais nesse que sentido. são maravilhosas. Ainda mais que a gente está numa abertura de diálogo, em que aqui na nossa cidade nós temos parto domiciliar, casas de parto e hospitalares, com poucas maternidades hospitalares, é real. Tanto que a gente está vendo aí o cenário da desassistência dentro das maternidades, porque ainda não há. A gente tem, eu não me recordo agora o número de leitos que nós temos na maternidade aqui. Isso é uma coisa que a gente pode até trazer posteriormente, mas que não está dando, não tem o acolhimento essencial para que a gente possa trazer isso a um nível de qualidade. A gente está falando sobre uma única vez. Aquele parto não vai ter outro. Respira, gente. É sobre isso, né? Muitas coisas, E assim, cada vez mais a gente tem experiências muito positivas, os profissionais vão se abrindo, vão entendendo, né, que em conjunto facilita o trabalho de todos. E aí vem também das escolas, né, do que é ensinado nas universidades, nos cursos técnicos, de como o parto é visto, muitas vezes tratado como um procedimento, como uma doença, como algo muito mecânico, né? E aí, quando esses profissionais têm a oportunidade de olhar o parto como algo humano, fisiológico, que depende desse entorno, né, de carinho, de segurança para acontecer, a gente consegue ter desfechos muito mais positivos, né? Porque quando a gente está falando de parto humanizado, a gente não está falando de parto na água, nós não estamos falando parto de borboletas, flores cairão sobre, né? Partos do YouTube. Partos de YouTube que tocam músicas maravilhosas. Claro que se a gente tiver alguém antenado com plano de parto, pode até tocar, né, gente? Pode Mas até trazer a humanização no atendimento, né? No lembrar que é uma pessoa que está ali, que é uma mãe, que é um bebê, que ele vai nascer. Pode ser que essa mãe volte para ter outros filhos, mas serão outros. Não é aquele bebê vai nascer uma vez, aquele momento vai ser passado uma vez. E se for um momento traumático, aí sim pode interferir nas outras gestações, né? Porque a gente já acompanhou casos onde por um trauma que aconteceu no parto, durante toda a gestação foi levado aquele peso, aquele medo, aquele sentimento de que vai acontecer de novo. Poxa, eu fui desassistida e, né, pô, não sei se eu quero ir para lá ou se eu quero ir para outro lugar, porque, né, no meu parto lá eu já fiquei sozinha, mesmo tendo equipe. Então, quando o parto ele é tratado assim como só mais um parto, para a mulher fica muito marcado, né?
Isso Fica. basta perguntar, não é algo que a gente está trazendo, né? Cada um que está assistindo, a gente agora se perguntar para as mulheres que conhecem, que já tiveram filhos, como foi o seu parto? A maioria dos relatos que a gente ouve é de que foi muito difícil, nunca mais, Deus me livre. Você é louca, você vai tentar o parto normal. Então, assim, os relatos negativos são maioria ainda, infelizmente. Que por um bom tempo eu pensei que a gente não deveria falar mais sobre eles, mas hoje eu ressignifico essa fala desses relatos como um momento de escuta mais ativa, mais reflexiva, e também trazendo esses relatos como uma oportunidade para que as mulheres possam também, né, desabrochar ali, destravar daquela experiência, né? Porque por que eu tô falando isso? Porque eu mesma, olhando para minha própria história, eu fiquei por muitos anos travada com a experiência que eu tive do nascimento da minha filha. E eu só consegui olhar para o parto com uma leveza, com uma beleza. A Jo, nesse ponto, eu acho que ela vai concordar comigo, né, Jo? Porque a gente transita nesse processo justamente depois que a gente consegue falar. Por isso que os relatos de partos, eles acabam sendo tão vistosos, assim, né? Encorpados. E a gente, como já passou por algum tipo, né, lembra alguma coisa que não foi tão legal no nosso parto, cada gestante que chega, a gente tem como prioridade fazer com que ela não passe, né? É o que a gente sempre leva, olha, aconteceu comigo lá, infelizmente, né? Talvez no próximo parto eu saiba como lidar para não passar, mas aquele fica marcado, pode ser passar quantos anos? O meu já passou quase 9. Eu tô chegando na marca dos 12, né, gente? E a gente lembra, assim, nitidamente o que aconteceu, o que deixou a gente tão traumatizado, mas serve como motivação pra gente continuar lutando, né, pelas doulas, pelas mulheres terem esse acesso às doulas e à educação, né, pra saber o que fazer também na hora. Relembrando tantas mulheres que vieram antes de nós, que fizeram essas lutas todas, para que a gente também pudesse estar aqui e seguindo e não deixando que esse movimento finalize, né? Sim. Porque estamos aqui para isso, né, Jo? Sim. E aí, tem mais questionamentos das mames? Outra pergunta aqui, então, que a gente tem para continuar nossa conversa, né? Que programas ou ideias já ajudaram a melhorar a situação das mulheres durante o parto, já que a gente está falando assim, né? Quais são os programas que a gente tem, que essas mulheres têm acesso para chegar no parto de uma forma mais tranquila? E o que vocês acham que funcionou bem? Eu vejo que está evoluindo bastante, principalmente com os programas no SUS. Nosso sistema, ele ainda tem muito o que melhorar, só que ele já melhorou bastante. Principalmente 2 programas que traz ali como foco o pré-natal, que é o programa de humanização ao parto e nascimento, e o Rede Cegonha, que muitas pessoas conhecem. E os 2, o de humanização, traz focado para um pré-natal. Então, a mulher tem uma assistência no pré-natal, fazer os exames dela, o ultrassom, ter o acompanhamento ali com uma equipe, alguns encontros com a enfermeira obstetra e outros com o médico. Então, tem essas 2 assistências, já melhora muito. Antigamente não tinha esse pré-natal. Muitas mulheres iam para o parto sem saber se tinha alguma doença, sem saber como que estava o neném, até mesmo o sexo do seu bebê, e descobrir ele na hora. Então, são programas que vêm vindo. E a Rede Cegonha também trazendo o pré-natal, só que ele se expande mais, né? Ele vai ali até o pós-parto. Então, tem assistência do bebê até ele completar 2 anos. Então, são programas que já tá trazendo essa humanização, de pouquinho em pouquinho a gente vê que tá melhorando, né? Então, são programas que já nos ajudam. Principalmente na hora de construir ali, por exemplo, o nosso plano de parto. Ajuda. E a gente tá vendo aí os nossos cenários atuais aqui em Campo Grande, que esses problemas que nós estamos tendo de leitos, muitas vezes são mulheres que estão vindo com partos prematuros. Sim. E aí esses bebês, eles estão vindo com esse olhar de prematuridade. Por quê? A gente precisa fazer essa pergunta. Como é que está o pré-natal desta mulher? Ela está ciente do que ela precisa ter para chegar, de repente, até 38, 39 semanas, onde a gente espera uma gestação que está pronta, que esse bebê está ok para nascer, Sim. né? O que eu já vi muitos no socorro mesmo, de atender gestante com 35 semanas, 34 semanas, que está com infecção urinária, que entra em trabalho de parto prematuro porque não estava ali fazendo o seu pré-natal, o seu acompanhamento. E acabou entrando em trabalho de parto. Qualquer processo inflamatório, né? Até infecções odontológicas, mulheres que não fazem o pré-natal odontológico correm esse risco também. Qualquer processo infeccioso, e às vezes são silenciosos, né? Sem sintomas aparentes. Então, isso é super importante. E assim, tem também uma abordagem que a gente no Instituto faz, que é de compartilhar essas informações através de 2 iniciativas, né? Uma junto à maternidade, atualmente, pode se expandir também, que é o programa Parto à Vista, que surgiu justamente dessa observação da gente, na experiência do dia a dia, da Marixa, principalmente nessa época, né? Em anos em que a doula ainda era uma figura pouco conhecida na maternidade. Pouquíssima conhecida na maternidade. Quase não conhecida. Quase não. E observando assim a quantidade de mulheres que vão ainda hoje para parto sem saber absolutamente nada do que vai acontecer.
Então, podendo participar dessa ação, que é gratuita, que acontece mensalmente, em que a gente consegue dar um olhar da gestação e das fases do trabalho de parto, de como se preparar, essa mulher começa a ter mais cuidados também, né? E começa a se preparar junto com o parceiro, fazer seu plano de parto. Então, essa é uma iniciativa muito legal, que a gente consegue assim, chegar a mais casais. E o Grupo Gaia também, que o Instituto oferece para as nossas gestantes, né, claro, mas que é um grupo aberto. Então, que outras mulheres podem participar todas as quartas, às 19 horas, e onde a gente, cada semana, traz um tema diferente. E assim consegue também chegar cada vez a mais mulheres, multiplicar um pouco, não ficar só com as nossas, com as pessoas que chegam para nós, mas espalhar as informações. Sim. E a gente sempre traz também o acompanhante, né? Então a gente prepara no Gaia as mamães, só que a gente também tem um olhar para o acompanhante, para a família, porque a gente precisa preparar o todo, que todo mundo, porque elas precisam de um pós-parto, a rede de apoio. Então como que vai estar essa rede de apoio? Então a gente precisa preparar o ninho ali para receber essa gestante depois no pós-parto, né? E alinha muito com o que, na verdade, a gente tem aqui como questionamento, que é a relação do empoderamento da educação perinatal, né? A gente está falando de parto, doula no parto, assistência no parto, boa assistência, má assistência, dentro e fora da nossa cidade, mas aqui a gente está linkando muito com essa relação da educação perinatal, que vem lá das escolas, vem lá da cultura de cada família, de priorizar o que é importante, o que não é importante, né? O que a gente poderia trazer aqui para nós, a relação... Vou continuar? Ok. O que a gente poderia trazer aqui para nós, então, pensando nessa relação do empoderamento da educação perinatal, trazendo nesse olhar da doulagem, trazendo e linkando com esse olhar para quem está ainda tentando entender educação perinatal? É do Ministério da Educação isso? Ou é do Ministério da Saúde? Ou é do Ministério das Doulas, né? Vamos abrir um ministério aqui agora. O que a gente tem, assim... o olhar de vocês, o que a gente pode trazer assim para trazer explicando sobre a educação perinatal, né? O que a gente faz, o que a doula faz nessa educação perinatal? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz, que é o foco principal, fazer com que o parto retoma para a mulher. Porque foi muito passado para a mão de uma assistência, deixado muito à mercê de outros. Ah, não, entrei em trabalho de parto, tá bom, vou ali, o médico vai mandar fazer força, eu vou ficar naquela posição maravilhosa de litotomia, e ele que vai me guiar, e é isso, ele decide, a equipe que decide, e muito aquela questão de não vou questionar a equipe, porque ela sabe mais. Então, as mulheres começou a meio que deixar essa posição do parto para assistência, né? Então, com a educação perinatal, a gente bate no empoderamento da mulher, empoderamento feminino, e trazendo de volta que o parto é da mulher, porque é o momento dela, é o corpo dela, é o filho dela, e é uma gestação única, né, para aquele bebê. Pode ter outras, mas para aquele que tá nascendo naquele dia, é o primeiro. Então, com a educação perinatal, a primeira coisa que a gente faz é retomar esse lugar para a mulher, para ela ter consciência de que eu posso chegar na hora do parto e falar, não, eu quero parir nessa posição. Não vai ser o médico ou a equipe que vai estar ali que vai falar, não, eu quero assim, eu quero daquele outro jeito, eu quero meu marido aqui comigo do meu lado. Então, trazer de volta esse empoderamento. E esse parto, agora a gente tá levantando esse questionamento, mas ele sempre foi domiciliar, né, Lu? Desde sempre, desde que o mundo é mundo. Agora, isso que você trouxe é muito importante, porque logo no início, a gente fala educação perinatal, da onde, né? É um processo educativo, na verdade é um preparo. Sim. Que antigamente essas informações eram passadas nas famílias, né, oralmente até, e hoje a gente está cada vez mais sozinhas, não tem mais aquela roda, né, a tia, a mãe, a irmã, todo mundo morando ali junto, criando as crianças junto. Então a gente se prepara para tantas coisas, né, até para uma receita de bolo a gente se prepara, estuda e faz, ou se vai organizar uma festa, um evento, tem todo um protocolo, uma equipe e... né, pensando nessa coisa da festa, eu gosto de dar esse exemplo, né, do casamento. A gente pensa, poxa, qual é a música, qual é o cheiro que vai ter no salão, quem são as pessoas que eu quero que estejam ali do meu lado, as cores das flores. E aí, pro dia do nascimento do bebê, a gente não organiza nada. Só vai. Só vai e deixa rolar. Não, eu faço pré-natal. Sim, super importante fazer, mas não é só isso. E a pessoa que está conduzindo o pré-natal, enfermeiro, obstetra, não consegue ter esse tempo no atendimento para trazer tanta orientação, porque seriam consultas de 2 horas e às vezes são de 15 minutos, né? Muitas vezes a mulher nem mal é vista nas consultas, é medir, pesar, perguntar tudo bem, tá aqui o exame, tchau. Então todo esse processo do preparo ele acontece com a doula. Logo que o casal chega, a gente já olha e diz, e aí, como é que vocês estão? O que vocês querem? Quem que tá chegando aí? Então já é assim um momento de ser vista, né?
E de começar Já é um a partir... momento de festa, não é? Sim, já é. Gente, a gente já faz festa quando chega, a gente já quebra a saia, solta ali, pá, já solta. E a falou sobre a questão de ser passado de boca em boca antigamente, né? E hoje ainda a gente acompanha agora alguns indígenas, né, que vem mostrando na cultura deles como é que funciona e que lá é passado assim, verbalmente, e que funciona e que dá certo. Só que pra gente aqui na cidade, o falar às vezes acaba atrapalhando, né? Porque o que a gente recebe, mas minha mãe falou que eu não vou conseguir, porque doeu muito, ela não quer que eu passe por isso, eu sofri. E aí a gente fica, não, então... É um cultural contaminado já, né? Não pela sua raiz, cidade. pela sua simplicidade. Talvez aí tenha alguma coisa que tenha se perdido na simplicidade, dentro de um parto que precisa ter tantos contextos, Do meu né? parto como um evento, né, da mulher. Fotografia, a gente ama foto, a gente ama imagem. Mas também tem que ter uma preparação para isso, né? Eu penso, por exemplo, numa possibilidade de ter um parto, mesmo sabendo da importância e gostando de imagem, gostando de foto, mas eu talvez não teria no momento do parto. Aí a gente vai se posicionando. Porque para mim o parto ainda está ligado nessa tradição do só eu e o meu marido. Óbvio, né? Uma doula que vai me aliviar as dores, que vai me conduzir para que eu possa fechar os olhos. Entregar. Gente, E a educação perinatal, ela diminui a questão de intercorrências, intervenções médicas. Porque o que a gente vê muito? A mulher em trabalho de parto, estoura a bolsa. Qual que é a cena básica? Sai correndo, aquele piseiro, pega a bolsa. Novela das 8. Vai nascer aqui, meu Deus, vai vir na cabeça. E não é bem assim. Então acaba indo muito cedo pra maternidade com uma coisa assim, tipo, estourar a bolsa. Precisa de uma avaliação e tudo mais. Só que são informações que a gente vê que não precisa virar aquele piseiro. Estourou a bolsa, pega as coisas, coloca no carro e sai correndo e vira aquela coisa. Nossa, uma das informações, inclusive, que me pegou, assim, desde o primeiro momento que eu vi esse vídeo de hoje, e todas as vezes que eu assisto é a frase, talvez por falta mesmo desse conhecimento de acesso à informação, de que a neném estava sem respirar. Né? Porque a gente fica assim, a gente como doula, né, fica, não, eu não tava sem respirar, tava tudo bem, mas no cenário que tava, né, de não ter essa informação, de não ter esse conhecimento, é uma coisa que realmente dá medo. Que eu, lá no meu parto, se eu tivesse entrado num expulsivo, eu teria pensado a mesma coisa. Mas as mulheres, elas não sabem nem exatamente. Aí tem a pintura de barriga, né, que nós fazemos, porque existe esse momento da gente trazer essa informação de uma forma visual. Na barriga, qual é a estrutura da placenta, o cordão, o líquido, porque não sabe, não vê mais isso na escola, a gente ainda né? ouve, né? O bebê tá dentro da placenta. Dentro da placenta, a placenta rompeu, estourou a placenta. Estourou o cordão, né? O cordão no pescoço é um que sempre chega pra assassino, gente, né? O cordão assassino. É isso aí. E assim, por mais que se chame educação, não é uma ideia que talvez a gente tenha de educação, que são carteirinhas de pessoas assistindo aula. Super, agora você bateu no ponto que é bem essa imagem. Aquela visão de escola, professora ali. A doula com a régua. Julgando, né? Você está... A doula, ela tem esse primeiro... A boa doula tem esse posicionamento já de não julgar, né? Então, independente da escolha do casal, do local de nascimento, de quem vai acompanhar, de como vai ser... A gente não tem esse lugar de julgar. Eu acho que não tá bom, assim, imagina. Ou quando né, é cesariana, né? A gente tava falando sobre esse papel da doula na cesárea, que isso também vai virar um outro episódio. Sim. Mas esse lugar da doula, desse julgamento diante da cesárea, do parto normal, Imagina, a gente está ali a serviço, né? E a educação perinatal, ela pode ser tão gostosa quanto assistir um filme, quanto uma roda de conversa, uma roda de troca de massagens. A gente faz sessões só com a mulher, só com o pai, só com o casal, em grupo, só com homens, né? Faz a roda dos pais, a roda das mães. Então, assim, os formatos são muitos e precisa ser gostoso, né? Senão, é um convite para você estar com seu filho, conhecer o seu filho. Quando é que a gente começa a conhecer o nosso bebê? Na educação perinatal. A gente começar ali, né? Quando o bebê nasce, aí a gente volta na cena, né? A gente que já tem filhos, pega o pezinho, olha a mãozinha, ai, parece com a mãe, parece com o pai, aquele momento da descoberta, ela traz muito essa relação da gente conseguir fazer isso já na educação perinatal, de perceber qual é a posição do neném. Essa semana mesmo a gente tem uma gestante que ela veio com um laudo de um bebê pélvico e, na verdade, ela falou, meu bebê está pélvico. Mas o que é isso? E aí a gente, vamos explicar educação perinatal. Ela foi numa ultrassom e o médico só deu o laudo bebê pélvico. E não falou para ela simples, seu bebê está sentadinho. Não procure no Google, pergunte para sua doula. E no final nem estava sentado, gente. Não estava sentado, mais uma. Esse é o pior ainda. Ou melhor. Para quem nós vamos para o parto. Verdade.
Mas assim, a gente já tá falando e já tá aqui jogando a pergunta. Eu tava vendo aqui, a pergunta já foi quase respondida. Que coisas as doulas podem fazer para ajudar essas mulheres, né? Em lugares onde a ajuda é mais difícil de conseguir. Então a gente já tá falando aí sobre educação perinatal. Tem mais alguma coisa que vocês lembrem que a gente consegue fazer com elas nesse distanciamento da assistência? Eu acho que esse suporte emocional, assim, de escuta, né? Às vezes ela precisa conversar. A gente passa por muita solidão na gestação. E no pós também, mas o pós vai ser um outro capítulo. Agora, orientar essa mulher para que ela tenha momentos com ela, sabe? Vai fazer uma coisa que você gosta, vai dançar, vai caminhar, pare um pouco de trabalhar, sem dar ordens, assim como eu tô falando, né? Para não ser impositivo, mas mostrar o quanto é importante ela já ir abrindo a agenda dela para essa criança, que vai ocupar toda a agenda dela depois, mas ela ainda não sabe, a gente não precisa também dizer agora. Mas, assim, a pessoa que está num lugar onde não tem assistência, não consegue participar de uma roda, procura receber uma massagem. Eu acho que você tá com alguém agora, assim, né, Lu, num lugar distante, você estava me contando que não tem assistência nenhuma, não tem parteira, não tem nada, né? Aí a gente começa a se apoiar no que tem, né? Depois de um primeiro momento, em que eu também, nesse caso, cheguei com uma expectativa de que, já falando de plano de parto e tal, e vi que ela realmente não tinha metade das coisas que aqui normalmente a gente coloca, né? E aí eu tive que dar um passo atrás e dizer, bom, então vamos olhar para o que você tem. O que tem aí na sua comunidade? Aí ela tem lá um suporte de uma rede de parterias tradicionais, ela começou a se infiltrar na comunidade e que é cultural, não tem nada de errado nisso, porque as parteiras tradicionais, elas existem, a gente tem que lembrar sempre que existem, elas não estão extintas, por mais que a gente tenha faculdade para tudo que é lado, mas ainda tem lugares que não chegam um médico. E essas mulheres, elas estão lá para esse resgate, porque o parto, ele foi passado entre mulheres, com mulheres e para mulheres. De novo, a importância do pré-natal, porque uma mulher saudável, que tem um pré-natal tranquilo, sem nenhuma intercorrência, ela pode se apoiar com mais segurança numa estrutura assim. E se durante o pré-natal surgir algo que indique que ela possa ter algum tipo de complicação, ela tem esse tempo de se organizar. Eu vou ter que ir para a capital, eu vou precisar ficar lá umas semanas, quem vai comigo, como eu vou fazer. Então, é muito importante. E você fez esse gerenciamento todo, Lu? Você chegou a fazer esse gerenciamento todo nesse encontro que foi online, né? Ela não é daqui de Campo Grande. Não, foi tudo online, foram vários encontros. Na verdade, o gerenciamento ela está fazendo, porque, de novo, eu me vi nesse lugar em que eu faria várias coisas e ela estava fazendo do jeito dela. Então, eu fui pontuando o que era muito importante fazer, o que era opcional e o que não precisava. E dentro disso, ela foi se gerenciando. Então, colocar nas mãos dela também essa responsabilidade e trazer os cenários. Dizer, olha, isso que você está escolhendo, existe esse risco. E é importante que você esteja ciente. E até para poder mudar, né? Então, a informação ela é muito importante. Me veio muito agora ouvindo você falar das mulheres solos, né? Que não tem um companheiro, às vezes não tem uma boa relação com a mãe e o pai. E aí ter a doula para fazer essa troca de pesquisa, de lugares, de como, quando, de que forma, também é um baita de um suporte, né? Que a gente pode pensar para quem também está aí se vendo sozinho nessa jornada de gestar, né? Sim. Dentro dessa parte, assim, que agora pegou num tema particular, porque eu fui mãe solo, o Jô praticamente também, né? A gente tem esse cenário das mulheres casadas que são mãe solo, né? Podemos falar sobre isso num outro podcast. Gente, anotamos, gente, olha só, temas. Tá rolando muitos temas já aqui, abrindo as caixinhas, hein? Mas assim, pra mulher que está sozinha, né, na gestação, ter alguém que traz esse espelhamento com que ela pode trocar ideias, dizer, o que você acha disso? Você conhece esse médico? O que você sabe sobre isso? Super importante. E outra coisa, receber toque. A mulher sozinha não é tocada, nem em massagem. Muitas vezes abraços, eu digo pela minha experiência de gestação, era uma solidão, assim. Então, chegar pra minha doula, eu às vezes chorava, ligando pra ela, Dida, que hoje é uma parteira maravilhosa do Rio, tô tão sozinha, ela vem pra cá, eu ia pra lá, e era chazinho, e massagem, e música. Então, assim, se deem esse presente, né? A gestação, ela é um momento tão criativo, nosso corpo tá ali na sua potência máxima. E é pra ser um momento, por mais que a gente possa passar por processos difíceis e físicos, né, desconfortos e tudo, não precisa passar sozinho. É isso que eu falo. É isso. E aí criando esse vínculo também com a doula, né? Que tem isso também, que a doula ela não fica só nesse papel de fez lá, acabou o parto, tchau, nunca mais eu vou ver minha doula. Ninguém escolhe doula pra ninguém, gente. É a gestante que escolhe a sua doula. Vamos pontuar isso. Sim, é importante lembrar que chega lá, não é uma coisa já, ó, sua doula vai ser imposta. Não, você vai conhecer todo mundo, às vezes ficam mais de um encontro, né? Vai em alguns encontros pra ver como que vai sentir, quem que fica mais, porque realmente cria esse vínculo e a gente leva pra vida, assim, né?
Tem ali bebês que a gente acompanhou já tem um tempo e de vez em quando chega uma fotinho, tia, tô assim, aprendi isso, aprendi aquilo. E é por conta disso, porque a gente está disponível, né, para elas o tempo todo, para dar esse suporte que nós podemos falar, assim, que faltou pra gente, a gente faz questão de dar pra outra pessoa o que faltou, né, porque a gente vê que é tão importante essa massagem, às vezes não é nem massagem, é conversar, é sentar e conversar. É um minuto de atenção. Sim. Que é só que, acho que a gente, principalmente agora depois da pandemia, muito tempo isolado. E tem também as meninas que têm medo de falar, porque a gente escuta o quê? Que gravidez é doença, você não precisa parar de fazer suas coisas. Tudo bem, não precisa, mas desacelera um pouquinho, né? Sim. É um bebezinho, aproveita esse momento, daqui a um pouco vai estar no seu colo, não vai ter mais esse... Você não vai conseguir, talvez, fazer tantas coisas por você depois, né? E aí, até você se encaixar de novo na rotina pra conseguir voltar, é interessante ter esse tempo também durante a gestação. E não é pra parar o dia, né? O dia inteiro, ficar lá de pé. Não, mas uma horinha, um pouquinho ali pra se cuidar também. Tem seu momento. Eu acho que hoje, olhando pra tantas mulheres que estão conosco, que a gente tem essa oportunidade de cuidar, talvez é o que mais, assim, me salta aos olhos. Tipo, cara, aproveita, sabe? Não é nem aquela célebre, assim, vai dormir. Que é o que toda gestação... Não sei por que todo mundo chega pra mim, que eu tô grávida, fala pra mim, vai dormir, aproveita, vai dormir. Dorme agora, que depois não vai dormir. Exato. Mas não contextualiza. Não contextualiza, gente. Vamos contextualizar o cenário. Você que é mamãe, passou por isso, contextualiza pra sua amiga. Contextualiza, por favor, né? Bom, a gente tá chegando no finalzinho agora do nosso podcast com uma pergunta que ficou de cereja do pod, né? Do chama doula. Esse chama não é um chama. É um grito. É um grito de chama doula. E se ninguém vai responder isso, as doulas vão responder. Sim. Quem deve se responsabilizar para garantir que todas as mulheres recebam a ajuda certa durante o parto? Grande pergunta. Agora é a hora de apontar o dedo. Aponta 1, volta 3, hein? Fulano tem que ser... Eu acho assim, como nós mulheres já temos essa posição de Mulher Maravilha. Eu consigo, eu dou conta de tudo, não preciso de ajuda pra ninguém, eu vou dar conta de enxoval, de pré-natal, vou dar conta de tudo. A mulher já tem isso pra ela. E na gestação, na minha visão, que essa posição tem que ser compartilhada, tem que ser mais leve, tem que ser ali compartilhada com o papai, pra ele ir no pré-natal, ele saber como que ele tá, na hora da construção do plano de parto, ele sentar junto também e ver. Então, as responsabilidades tem que ser compartilhada com o médico, com a doula, com a enfermagem, então com a sua equipe, pra não ser uma coisa muito pesada só pra gestante. Não é porque ela tá carregando o bebê ali que ela precisa cuidar de tudo, do parto, do pós-parto, da família. Aí o que vai acontecer? Vai chegar no parto, ela que é a dona de tudo, da casa, no parto ela vai estar preocupada com o quê? Como que tá lá em casa, como que tá os cachorrinhos, será que fechou isso, será que fechou aquilo? Então, acho que a responsabilidade tem que ser de um todo, né? Não só dela. Pra não apontar só pra um, ó, você. Eu acho que tem que ser um conjunto. Você saiu bem, não quis assumir isso pra ela. Eu concordo com você totalmente. Isso, assim, eu acho que vai sobrar da gente aí. Vamos botar fogo nesse negócio aí, hein? Posso falar? Concordo com você totalmente. E coloco um ponto a mais, que é saber pedir ajuda é algo muito importante. E aí vem a autorresponsabilidade, né? Porque nisso de querer dar conta de tudo, a gente também ultrapassa limites nossos. Então, saber dizer assim, olha, eu não vou mais fazer isso aqui, isso é com você, se vire, ou venha junto, eu quero que você esteja comigo na consulta. Às vezes é muito difícil a gente dizer que quer que a pessoa esteja ali junto. E nem sempre é óbvio pro ser que está do nosso lado. Entender isso. Pra quem preciso ir na consulta? Então, assim... ter também esse olhar de que, olha, é o meu corpo que está passando por isso, então eu vou me preparar, eu vou comer bem, eu vou fazer exercício, eu vou escolher uma doula, a gente vai dar um jeito de conseguir os profissionais que a gente quer, e se você não me ajudar, eu vou. Então, assim, tem isso de saber compartilhar e de assumir a autorresponsabilidade, porque o parto é nosso, gente, querendo ou não, no fim das contas, e se a gente não colocar esses limites, ninguém vai colocar. E esse salto vai ter muita conexão com o pós-parto, né? Porque por mais que a gente queira ter o companheiro do lado, quem vai estar ali olhando pro bebê, dando peito, é a mulher. Não adianta chamar o parceiro. O meu marido mesmo dizia, eu até podia dar o peito, mas eu não tenho, eu não vou ter o que o bebê vai querer. E aí, se você já não brota isso dentro do seu processo de gestar e traz isso pro seu parto, vai desembocar pro pós-parto. Não tem jeito. É muito legal essa ideia de que
o homem, falando do homem especificamente, né? Ele pode fazer tudo, exceto dar o peito, mas todo o resto, ele Lavar uma pode louça. cuidar das outras crianças, cuidar da casa, fazer um supermercado, cozinhar, providenciar. Não sabe cozinhar, providencia alguém que saiba. Não, mas hoje em dia tem celular, entra ali. iFood, gato. Então, assim, Tem se jeito. vire, eu vou dar mamar e dormir, o resto é contigo. Mas não é outra a janelinha do pós, né? Que também não é bem assim, porque não, é tudo você. Muitas vezes a gente encara esse processo e a rede de apoio também não está preparada para isso, né? E também a criança às vezes, toma. Então a mãe ela realmente fica nesse processo de sobrecarregar. Mas olha, aqui eu acho que é legal a gente pensar assim que sim, tem total razão essa relação da gente dividir, compartilhar, mas a mulher ela tem que ter consciência que esse campo precisa ser entregue no parto. Sim. No momento do parto, que eu acho que isso aí também, né? Minha parceira aqui vai estar pensando a mesma coisa, vou olhar para ela aqui e acho que é isso, né? A gente vai estar combinado aqui. No momento do parto, se a mulher não participa, não tem essa tomada de consciência e essa razão de como que ela quer viver isso, também é uma entrega que no momento do parto, eu já vivi isso como doula, que essa mulher viveu uma experiência de parto visualizada, sonhada pelo parceiro ou pela mãe que está lá, porque é eles que estão ali gerenciando todo o processo dentro do acolhimento, dentro da hora de ir, o que fazer, como não fazer, e etc. E aí a gente, como doula, que tem essa escuta de já ter essa conversa de como que você quer na hora, o que você está se vendo, esse plano de parto que não tá 100% no técnico, né, dentro das regras em relação à desassistência, etc. Mas aquele, Marixa, mas eu gostaria de, no momento que eu tiver com contração, que ninguém falasse, que fosse respeitado, e tá aqui, e muitas vezes a doula se cala, se concentra, até faz um bloquinho assim para se fechar, e aí que às vezes o companheiro ou acompanhante está naquele momento ali totalmente disperso, né? Sendo que esse dividir dessa responsabilidade que tem que estar atenuando para que esse parto tenha um bom desenvolvimento, para que a gente não fique tantas horas em trabalho de parto, ele ou ela, quem estiver lá, precisa estar presente, precisa estar atento, para que a gente não, né, fique assim, mas eu achei que a sua doula ia fazer isso. Sim, A culpa é sempre da doula. Essa é uma outra frase que a gente pode dizer, a culpa é da doula. Tem a chama doula, e se a doula não resolver, a culpa é da doula. Não, tem algo que, assim, antes da gente fechar, eu queria colocar, que não tem hora para procurar uma doula, não tem momento certo. Agora, evitem nos procurar no dia do trabalho de parto, porque assim, nós não somos mágicas, não somos fadas e não vamos resolver a vida de ninguém. A gente às vezes recebe, né, pessoas que chegam nos 45 minutos do segundo tempo e quanto antes começar esse processo, melhor, né? Tem mulheres que nos procuram antes de engravidar, que é maravilhoso também. Já vem se preparando, né? E falar sobre a importância da escolha do seu acompanhante. Tem que ser uma pessoa que você confia de entregar a chave do carro e ele te levar. Porque senão você vai ficar pensando, mas ele não vai fazer, ele não vai dar conta, ou ela não vai conseguir lembrar o que eu falei. E não é assim, tem que ser uma pessoa que tá ali, que chama também, né? Fala, olha, fica tranquila, tá? Eu resolvo, eu tô aqui pra te ajudar. E não de ficar, a gente ainda brinca sempre quando chega lá, você tem que saber o que vai ser. Vai ser você mesmo que vai? Não, eu vou. Então você tem que saber, é isso, e se eles ficam assim, né? É tudo isso. Mas é responsabilidade, né? De chamar e falar, amor, se for o esposo, né? Fica tranquila, vamos aqui, tá tudo bem. Mas quando acontecerem algumas coisas, ele vai estar pronto pra resolver, né? E não de jogar de volta pra ela. E também tem aquela mulher que não quer largar a mão das coisas também, que quer tentar resolver tudo, né? Que acha que a Mulher Maravilha, Mulher Maravilha também pode descansar um pouquinho, né? Então, assim, entreguem, deixa, né? Deixa eles fazerem também. Às vezes não vai ser exatamente da forma como você quer, mas é do jeito que ele pode fazer. E se ele está disposto a te ajudar, ou o acompanhante que está ali, seja sua mãe, sua irmã, sua amiga, mas se está disposto a estar ali, que esteja pronto para resolver as coisas, né? Chamar mesmo e falar, não, eu que vou resolver. O acompanhante é para isso, não é só para ir lá, tirar foto e voltar, né? O acompanhante é para resolver as coisas que tiverem que ser resolvidas. É um guarda, né? É uma super... Eu vejo sempre como esse lugar de muito destaque, na verdade, na relação do parto. Muitas vezes tem algumas profissionais, na verdade, que acham que a doula que acaba roubando esse lugar do acompanhante. Talvez exista esse problema e essa dificuldade de compreender por conta dessa ótica, desse perceber as coisas. Mas na verdade mesmo, quando a gente está cada um no seu devido lugar, flui. Simplesmente flui. Lindo. Oh. Mulheres, doulas, estamos chegando então ao final do nosso primeiro episódio dessa temporada que a gente está abrindo aqui do Chama Doula. Quero já agradecer, né, por mim, por vocês, por todas nós.
porque é um sonho que está se realizando, a gente levando esse bate-papo, até mesmo para que as gestantes possam nos conhecer mais dentro do nosso eu mais profundo, né, de como que nós pensamos, agimos e trabalhamos, porque existe também uma curiosidade, né, doulas juntas trabalhando, como é que pode, né? Essas parcerias não brigamos, viu, meninas? Nós não brigamos. Não, aqui é assim, a gente tem dia que senta, conversa, tem dia, é claro que não dá tempo de nada, mas esse é um pedacinho só do que acontece nos bastidores da Papo de Gaia, e que essas mulheres incríveis estão lá ocupando e trazendo tanto conhecimento e enraizando, plantando, para que vocês possam vir sempre consumir junto com a gente. Então, e aí, gente, primeiro episódio, vamos deixar registrado uma frase, um pensamento, o que a gente espera dos nossos próximos. Lembrando que o podcast, esse é só o primeiro, vai vir muito mais aí, e também com convidados, maternidade real, pós-parto. Gente, espera, semanalmente, o Chama a Doula tá aqui, olha, como um telefone do Corpo de Bombeiros, para atender você e te tirar do sufoco. Conta com a gente. E aí, como que a gente vai trazer aqui como um pensamento para levar essa jornada, essa caminhada que a gente está começando agora, hein? Todo mundo com mochila nas costas, podcast, e aí, o que a gente vai levar? Vamos botar aqui para ficar registrado, hein, meninas? Chegar cada vez a mais lugares possíveis. Sim, mais gestantes. Para cada mais levar conhecimento. Isso, né? Vamos voar. E que elas entendam também o podcast não como tô com medo, vou chamar a doula, mas não quero ficar com medo, vou chamar a doula. Adorei! Arrasamos! Fechou. Porque afinal de contas, esse é só o primeiro de uma série que você vai curtir aí onde você estiver. Seja de uma forma só áudio, seja áudio e vídeo, querendo aqui nos ver, nos conhecer, porque afinal de contas você tá no podcast Chama a Doula. É isso aí, roda a vinheta final.